desta. O remédio consiste em sondar o mal até o fundo, em descobrir o erro da crença que produz uma desordem mortal, e expulsá-lo pela negação, nunca honrando a crença errônea com título de lei, ou prestando-lhe obediência. A verdade, a vida e o amor são as únicas exigências legítimas e eternas impostas ao homem, e são legisladores espirituais, que compelem a obediência por intermédio de estatutos divinos. Governado pela inteligência divina, o homem é harmonioso e eterno. Tudo quanto é governado por uma crença errônea, é discordante e mortal. Dizemos que o homem sofre dos efeitos do frio, do calor, da fadiga. Isso é uma crença humana, não a verdade do ser, pois a matéria não pode sofrer. Só a mente mortal sofre, não porque uma lei da matéria foi transgredida, mas porque uma lei dessa assim chamada mente foi desobedecida. Demonstrei que isso é uma regra da ciência divina, destruindo a ilusão de sofrimento resultante daquilo que se chama lei física fatalmente transgredida. Leis da crença humana. Uma mulher que eu curei de tuberculose, respirava sempre com grande dificuldade quando soprava o vento de leste. Sentei-me silenciosamente a seu lado, por alguns momentos. Sua respiração tornou-se suave. As inspirações eram profundas e naturais. Pedi-lhe, então, que olhasse para o catavento. Olhou e viu que apontava direito para leste. O vento não havia mudado, mas sim o pensamento dela acerca do vento, e assim cessou-lhe a dificuldade de respirar. O vento não havia produzido a dificuldade. Meu tratamento metafísico mudara a ação de sua crença sobre os pulmões, e a mulher nunca mais sofreu por causa dos ventos de leste, mas sim recuperou a saúde. Nenhum sistema de higiene é puramente mental, a não ser a ciência cristã. Antes de ser publicado este livro, estavam em circulação outros livros que tratavam da medicina mental e da cura pela mente, as quais atuam pelo poder das correntes magnéticas da Terra para regular a vida e a saúde. Tais teorias e tais sistemas da assim chamada cura pela mente, que têm surgido, são tão materiais como os sistemas predominantes da medicina. Tem sua origem na mente mortal, que apresenta um conceito humano em nome da ciência, para equiparar-se à ciência divina da mente imortal, do mesmo modo como os necromantes do Egito se esforçaram por imitar as maravilhas operadas por Moisés. Tais teorias não têm relação alguma com a ciência cristã, que assenta no conceito de que Deus é a única vida, substância e inteligência, e que exclui a mente humana como fator espiritual na obra curativa. Uma pretensa cura pela mente. Jesus expulsava o mal e curava os doentes, não só sem remédios, como também sem hipnotismo, que é o inverso do poder ético e patológico da verdade. Jesus e o hipnotismo. A prática mental errônea pode aparentemente beneficiar o doente durante algum tempo, porém o restabelecimento não é permanente. Isso se dá porque os métodos errôneos atuam sobre o extrato material da mente humana, chamado cérebro, e através dele, o qual é apenas uma consolidação mortal da mentalidade material e suas supostas atividades. Um paciente sob a influência da mente mortal só é curado quando dele se afasta a influência dessa mente, quando se lhe esvazia o pensamento do estímulo errôneo e da reação da força de vontade, enchendo com as energias divinas da verdade. Estímulo errôneo. A ciência cristã destrói as crenças materiais pela compreensão acerca do espírito, e a meticulosidade com que se faz essa obra determina a saúde. As forças errôneas da mente humana só podem produzir o mal, seja qual for o nome ou o pretexto com que sejam empregadas, pois o espírito e a matéria, o bem e o mal, a luz e as trevas, não se podem misturar. O mal é uma negação, por ser a ausência da verdade. Ele nada é, por ser a ausência de algo. É irreal, porque pressupõe a ausência de Deus, o onipotente e onipresente. Todo mortal tende a aprender que não há poder nem realidade no mal. O mal é negativo e se destrói a si mesmo. O mal quer impor-se. Diz: sou uma entidade real, que subjuga o bem. Essa mentira há de despojar o mal de todas as suas pretensões. O único poder do mal é destruir-se a si mesmo. Nunca pode destruir nem sequer uma partícula do bem. Toda tentativa do mal para destruir o bem é um malogro e só contribui para castigar peremptoriamente o malfeitor. Se considerarmos a discórdia a mesma realidade que a harmonia, então a discórdia terá sobre nós direitos tão duradouros como a harmonia. Se o mal é tão real quanto o bem, então o mal é igualmente imortal. Se a morte é tão real como a vida, a imortalidade é um mito. Se a dor é tão real como a ausência de dor, ambas devem ser imortais.
E se assim é, a harmonia não pode ser a lei do ser. A mente mortal ignora-se a si mesma, senão jamais poderia enganar-se a si própria. Se a mente mortal soubesse ser melhor, seria melhor. Visto precisar crer em alguma coisa fora de si mesma, entroniza a matéria como deidade. A mente humana foi idólatra desde idolatria ignorante. O começo, tendo outros deuses e acreditando em outras mentes afora a mente única. Como os mortais não compreendem nem ao menos a existência mortal, quão ignorantes devem ser acerca da mente que tudo sabe das suas criações. Aqui podes ver como o assim chamado sentido material cria suas próprias formas de pensamento, lhes dá nomes materiais, e depois as adora e as teme. Com cegueira pagã, atribui a algum deus material ou a um medicamento uma habilidade que lhe é superior. As crenças da mente humana despojam-na e escravizam-na e depois imputam esse resultado a outra personificação ilusória, chamada Satanás. As válvulas do coração, ao se abrirem e fecharem para dar passagem ao sangue, obedecem ao comando da mente mortal, tão diretamente quanto a mão que, segundo se admite, se move pela vontade. A anatomia aceita a causa mental desta última ação, mas não a da primeira. A ação da mente mortal dizemos, minha mão fez isso. Que vem a ser esse minha, senão a mente mortal, a causa de toda ação materialista. Toda ação voluntária, assim como a erradamente chamada ação involuntária do corpo mortal, é governada por essa assim chamada mente, não pela matéria. Não há ação involuntária. A mente divina inclui toda a ação e volição, e o homem, na ciência, é governado por essa mente. A mente humana tenta classificar a ação como voluntária e involuntária, e sofre devido a essa tentativa. Se tiras essa mente errônea, o corpo material, mortal, perde toda a aparência de vida ou de ação, e essa assim chamada mente diz então que está morta. Mas a mente humana ainda mantém, na crença, um corpo por meio do qual age e que para a mente humana parece viver, um corpo como o que tinha antes da morte. A morte e o corpo. Esse corpo é abandonado somente quando a mente mortal e errônea cede a Deus, a mente imortal, e se verifica que o homem é a sua imagem. O que se chama doença não existe. Não é nem mente, nem matéria. A crença no pecado, que se tornou terrível em força e em influência, é no começo um erro inconsciente, um pensamento embrionário sem motivo. Mais tarde, porém, governa o assim chamado homem. A paixão, os apetites depravados, a desonestidade, a inveja, o ódio, a vingança amadurecem, transformando-se em ação, tão só para passar da vergonha e do sofrimento ao seu castigo final. Pensamentos pecaminosos em embrião. A existência mortal é um sonho de dor e de prazer na matéria, um sonho de pecado, doença e morte. E é como o sonho que temos quando dormimos, no qual cada um reconhece que sua condição é de todo um estado da mente. No sonho em que o sonhador está acordado, bem como no sonho em que ele está adormecido, quem sonha pensa que seu corpo é material e que o sofrimento está nesse corpo. A doença é um sonho. O sorriso da pessoa que dorme indica a sensação produzida fisicamente pelo prazer de um sonho. Do mesmo modo, a dor e o prazer, a doença e a preocupação, imprimem nos mortais seus sinais inconfundíveis. A doença é um produto do erro, que brota da ignorância mortal ou do medo. O erro repete o erro. Aquilo que causa a doença, não pode curá-la. O terreno da moléstia é a mente mortal, e terás uma colheita abundante ou escassa de moléstias, de acordo com os germes do medo. O pecado e o temor à moléstia precisam ser desarraigados e jogados fora. Quando a escuridão se estende sobre a terra, os sentidos físicos não têm prova imediata da existência do sol. O olho humano não sabe onde está o astro do dia, nem se ele existe. A astronomia dá a informação desejada sobre o sol. Os sentidos humanos, os sentidos cedem à compreensão, ou materiais cedem à autoridade dessa ciência, e estão dispostos a deixar que a astronomia explique a influência do Sol sobre a Terra. Mesmo que os olhos não vejam o Sol durante uma semana, ainda assim acreditamos que a luz e o calor solares existem. A ciência, nesse caso chamada natural, eleva o pensamento humano acima das teorias mais rudimentares da mente humana e expulsa esse medo. Da mesma maneira, os mortais já não deveriam negar o poder que a ciência cristã tem para estabelecer a harmonia e explicar o efeito da mente mortal sobre o corpo, embora a causa seja invisível, assim como não deveriam negar a existência da luz do sol, quando o astro do dia desaparece, nem duvidar de que o sol reapareça. Os pecados de outrem não deveriam fazer sofrer os homens bons.
Dizemos que o corpo é material. Em verdade, porém, ele é a seu modo, mente mortal, tanto quanto o cérebro material, que se supõe fornecer a evidência de todos os pensamentos ou coisas mortais. Por inevitável perversão, a mente humana mortal faz com que todas as coisas surjam do mais baixo pensamento mortal, em vez de fazê-las surgir do mais elevado. O inverso é o que se dá com todas as formações da mente divina e imortal. Elas procedem da fonte divina, e assim, seguindo-lhes a trilha, ascendemos constantemente no ser infinito. Ascendendo os degraus da mente mortal provém a reprodução das espécies, primeiro a crença na matéria inanimada, e depois na matéria animada. De acordo com o pensamento mortal, o desenvolvimento da mente mortal embrionária começa na parte inferior, ou básica, do cérebro, e, por evolução, continua em escala ascendente, mantendo-se sempre em afinidade com a matéria, pois a matéria é o estado subjetivo da mente mortal. Reprodução humana. A seguir, temos a formação da assim chamada mente mortal embrionária, e depois temos os homens mortais ou os mortais. Tudo isso, quando a matéria não passa de uma crença que se ignora a si mesma, que ignora aquilo que, segundo se supõe, ela produz. O mortal diz que um germe inconsciente e inanimado produz os mortais, tanto os corpos como as mentes destes. No entanto, nenhuma mente mortal nem a mente imortal são encontradas no cérebro ou em alguma outra parte da matéria ou dos mortais. Essa crença humana embrionária e materialista, chamada homem mortal, enche-se, por sua vez, de pensamentos de dor e de prazer, de vida e de morte, e se enquadra nos pretensos 5 sentidos, que logo medem a mente pelo tamanho de um cérebro e pelo volume de um corpo, chamado homem. Estatura humana. O nascimento, o crescimento, a maturidade e a decomposição humanos, são como a relva que brota da terra com lindas folhas verdes, para depois fenecer e voltar a seu nada inicial. Essa aparência mortal é temporal, nunca se funde no ser imortal, mas finalmente desaparece, e descobre-se que o homem imortal, espiritual e eterno, é o homem real. Fragilidade humana. O bardo hebreu, arrebatado por pensamentos mortais, fez vibrar as cordas de sua lira com estas toadas plangentes sobre a existência humana, cantando: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quando a esperança se elevou mais alto no coração humano, ele cantou: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O cérebro não pode dar ideia alguma do homem de Deus. Não pode tomar conhecimento da mente. A matéria não é o órgão da mente infinita. À medida que os mortais abandonarem a ilusão de que há mais de uma mente, mais de um Deus, o homem à semelhança de Deus aparecerá, e esse homem eterno não incluirá, nessa semelhança, elemento material algum. À medida que se descobre que uma base de vida material e teórica é um conceito errôneo sobre a existência, o princípio espiritual e divino do homem desponta no pensamento humano, e guia-o ao lugar onde estava o menino, isto é, ao nascimento de uma ideia nova, se bem que antiga, ao sentido espiritual do ser e daquilo que a vida inclui. Assim, a verdade, alada de luz, transformará a terra inteira, dispersando as trevas do erro. Nascimento imortal. O pensamento humano precisa libertar-se da materialidade e da servidão que ele mesmo se impôs. Já não deveria perguntar à cabeça, ao coração ou aos pulmões: que probabilidade de vida tem o homem? A mente não está sem defesa. A inteligência não emudece diante da não inteligência. Liberdade espiritual. Por sua própria volição, não brotam hastes de relva, nenhum ramo no vale lança botões, nenhuma folha desdobra seus graciosos contornos, nenhuma flor sai da clausura de sua cela. A ciência do ser revela que o homem e a imortalidade estão baseados no espírito. O sentido físico define o homem mortal como baseado na matéria, e dessa premissa deduz a mortalidade do corpo. Os sentidos ilusórios podem imaginar ter afinidades com seus contrários. Na ciência cristã, porém, a verdade jamais se mistura com o erro. A mente não tem afinidade com a matéria, e por isso a verdade é capaz de expulsar os males da carne. A mente, não há afinidade física. Deus exala o aroma do espírito, a atmosfera da inteligência.
A crença de que uma substância polposa situada debaixo do crânio seja a mente, é um escárnio à inteligência, um arremedo que se faz da mente. Somos cientistas cristãos apenas quando abandonamos nossa confiança no que é falso, e nos apercebemos do que é verdadeiro. Não somos cientistas cristãos enquanto não deixamos tudo por Cristo. As opiniões humanas não são espirituais. Procedem do ouvir dos ouvidos, da corporalidade e não do princípio, do mortal e não do imortal. O espírito não está separado de Deus. O espírito é Deus. O poder que erra é uma crença material, por engano chamada força, a qual age às cegas. É o rebento da vontade e não da sabedoria, da mente mortal e não da imortal. É a catarata impetuosa, a chama devoradora, o sopro da tempestade. É raio e furacão, tudo que é egoísta, mau, desonesto e impuro. Poder humano, força que age às cegas. A força moral e a espiritual pertencem ao espírito, que encerra os ventos nos seus punhos. E esse ensinamento concorda com a ciência e com a harmonia. Na ciência não podes ter poder algum oposto a Deus, e os sentidos físicos precisam abandonar seu falso testemunho. Tua influência para o bem depende do peso que lançares no prato certo da balança. O bem que fazes e incorporas, te dá o único poder que se pode alcançar. O mal não é poder. É um arremedo da força, que não tarda em trair sua fraqueza e cair, para nunca mais se levantar. O único poder verdadeiro caminhamos nas pegadas da verdade e do amor quando seguimos o exemplo de nosso mestre na compreensão da metafísica divina. O cristianismo é a base da verdadeira cura. Tudo que mantém o pensamento humano em linha com o amor abnegado, recebe diretamente o poder divino. Fui chamada ali para visitar o Sr. Clark, que, havia 6 meses, estava acamado, devido a uma moléstia no quadril, resultante de queda sob uma estaca pontiaguda, quando ainda menino. Ao entrar na casa, encontrei seu médico, o qual disse que o paciente estava agonizante. O médico acabava justamente de sondar a úlcera do quadril, e disse que o osso tinha uma cárie de várias polegadas de profundidade. Até me mostrou a sonda, que apresentava evidências do estado do osso. O médico retirou-se. O Sr. Clark estava deitado, com os olhos fixos e sem ver. O suor da morte já lhe brotava na fronte. Aproximei-me da cama. Em poucos momentos seu semblante mudou. A palidez da morte cedeu a uma cor natural. As pálpebras cerraram-se suavemente e a respiração tornou-se natural. Estava dormindo. Cerca de 10 minutos depois abriu os olhos e disse: "Sinto-me como que renascido. Meu sofrimento desapareceu por completo." Isso se passou entre 3 e 4 horas da tarde. A mente cura a enfermidade do quadril. Eu lhe disse que se levantasse, se vestisse e jantasse com sua família. Assim fez. No dia seguinte, vi-o no jardim. Desde então, não o tornei a ver, mas sei que em 2 semanas havia voltado ao trabalho. A ferida tinha deixado de supurar e sarara. O estado mórbido permanecera ali desde que a lesão fora recebida na meninice. Depois do seu restabelecimento, informaram-me de que seu médico alegara havê-lo curado, e que sua mãe fora ameaçada de internamento no manicômio por dizer: "Não foi ninguém que o curou, senão Deus e aquela mulher." Não posso atestar a veracidade dessa informação, mas o que vi e o que fiz por aquele homem, e o que seu médico disse sobre o caso, ocorreu exatamente como narrei. Foi-me demonstrado que a vida é Deus, e que o poderio do Espírito Onipotente não partilha sua força com a matéria nem com a vontade humana. Quando rememoro essa breve experiência, não posso deixar de discernir a coincidência da ideia espiritual do homem com a mente divina. Uma mudança na crença humana altera todos os sintomas físicos e determina que um caso melhore ou piore. Corrigida nossa falsa crença, a verdade envia uma mensagem de saúde através do nosso corpo. Mudança de crença. A destruição do nervo auditivo e a paralisia do nervo óptico não são necessárias para que se produzam a surdez e a cegueira, pois se a mente mortal diz: "Estou surda e cega", assim será, mesmo sem lesão de nenhum nervo. Toda teoria oposta a esse fato, tal como aprendi na metafísica, pressupõe que o homem, que é imortal segundo a compreensão espiritual, seja um mortal segundo a crença material. A história autêntica de Caspar Hauser é um indício útil da fragilidade e da deficiência da mente mortal. Ela prova, sem deixar qualquer dúvida, que a educação constitui aquilo a que chamam mente, e que a mente mortal, por sua vez, se manifesta no corpo pelo conceito errôneo que ela transmite.
Encarcerado numa masmorra, onde nem a luz nem o som o podiam alcançar, Caspar ainda era, aos 17 anos, mentalmente como uma criancinha que chorava e palrava sem mais inteligência do que um bebê, e que assim imprimia realidade à descrição de Tennyson. A força do hábito. Uma criança que chora no escuro, uma criança que chora por luz, sem outra linguagem senão um choro. Seu caso prova que o sentido material não passa de uma crença formada unicamente pela educação. A luz que a nós proporciona alegria, a ele causava uma crença de intensa dor. Os olhos se lhe inflamavam com a luz. Depois de terem ensinado a um menino balbuciante a falar umas palavras, este pediu que o levassem de volta para a masmorra, e disse que nunca seria feliz em outro lugar. Fora da escuridão medonha e do frio silêncio, não encontrava paz. Todo isso lhe causava convulsões de angústia. Tudo que comia, exceto sua crosta de pão preto, produzia-lhe violentas náuseas. Tudo que aos nossos sentidos cultivados dá prazer, a ele, por esses mesmos sentidos educados em direção oposta, causava dor. O que cada um de nós tem de decidir é, se é a mente mortal, ou se é a mente imortal, que é causativa. Devemos abandonar a base da matéria e aceitar a ciência metafísica e seu princípio divino. Conhecimentos úteis. Tudo o que oferece a aparência de uma ideia governada por seu princípio, dá o que pensar. Por meio da astronomia, da história natural, da química, da música, da matemática, o pensamento retrocede com naturalidade do efeito para a causa. É necessária a instrução acadêmica de categoria adequada. A observação, a invenção, o estudo e o pensamento original espalham-se e devem promover o desenvolvimento da mente mortal, para que esta saia para fora de si mesma, para fora de tudo o que é mortal. O que deploramos são os emaranhados barbarismos do saber, o mero dogma, a teoria especulativa, a ficção nauseante. As novelas, que são notáveis apenas por suas descrições exageradas, por seus ideais impossíveis e por seus exemplos de depravação, transmitem aos nossos jovens leitores gostos e sentimentos deturpados. O mercantilismo literário está rebaixando o padrão intelectual, para explorar a procura de literatura barata e satisfazer uma exigência frívola de distração, em vez de corresponder à necessidade de aperfeiçoamento. Pontos de vista incorretos rebaixam o padrão da verdade. Se o conhecimento materialista é poder, não é sabedoria. É apenas uma força cega. O homem se meteu em muitas astúcias, mas ainda não pôde confirmar que o conhecimento pode salvá-lo dos terríveis efeitos do conhecimento. O poder da mente mortal sobre seu próprio corpo é pouco compreendido. Mais vale o sofrimento que desperta a mente mortal de seu sonho carnal, do que os prazeres ilusórios que tendem a perpetuar esse sonho. Só o pecado traz a morte, pois o pecado é o único elemento de destruição. Destruído o pecado pelo sofrimento, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, disse Jesus. Um estudo cuidadoso desse texto mostra que aqui a palavra alma significa um sentido errôneo ou consciência material. Esse mandamento foi uma advertência para estar-se em guarda, não contra Roma, não contra Satanás, nem contra Deus, mas contra o pecado. A doença, o pecado e a morte não são concomitantes da vida ou da verdade. Nenhuma lei o sustenta. Eles não têm relação alguma com Deus pela qual possam estabelecer seu poder. O pecado faz seu próprio inferno, e a bondade seu próprio céu. Livros que eliminam da mente mortal a doença, e assim apagam as imagens e os pensamentos de doença, em vez de gravá-los na mente com descrições persuasivas e detalhes médicos, ajudarão a diminuir a doença e a destruí-la. Baixos perigosos evitados. Muito caso desesperador de doença é induzido por uma simples autópsia, não por infecção, nem por contato com o vírus material, mas pelo medo à doença e pela imagem apresentada à mente. É um estado mental que mais tarde se exterioriza no corpo. A imprensa propaga inconscientemente muita tristeza e doença entre a família humana. Falo dando nomes, doenças e publicando longas descrições que refletem nitidamente, no pensamento, imagens de doenças. Um nome novo dado a uma doença afeta o público, tal como um nome parisiense dado a um novo traje. Todos se apressam em possuí-lo. Uma doença descrita minuciosamente custa a muito homem o bem-estar de seus dias terrenos. Que preço pelo conhecimento humano! Mas o preço não excede o custo original. Deus disse da árvore do conhecimento, que produz o fruto do pecado, da doença e da morte: no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Angústias causadas pela imprensa. Quanto menos se falar da estrutura corpórea e das leis físicas, e quanto mais se pensar e falar acerca de lei moral e espiritual, tanto mais elevada será a norma da vida, e mais os mortais serão afastados da imbecilidade ou da doença. Deveríamos vencer o medo em vez de cultivá-lo. Foi a ignorância de nossos antepassados, nos ramos do saber agora difundidos por toda a terra, que os fez mais resistentes do que nossos doutos fisiólogos, mais honestos do que nossos políticos astuciosos. Norma mais elevada para os mortais. Dizem-nos que a alimentação simples de nossos antepassados fazia com que fossem sadios, mas isto é um engano. Sua dieta não curaria a dispepsia nesta época. Com regras de saúde na cabeça e os alimentos mais digeríveis no estômago, ainda haveria dispépticos. Muitas das constituições frágeis do nosso tempo jamais ficarão robustas, até que as opiniões individuais melhorem. A crença mortal perca uma parcela do seu erro. A mente do médico influi na de seu paciente. O médico deveria suprimir seu medo à doença, senão sua crença de que a doença seja real e fatal, lhe prejudicará os pacientes. Dieta e dispepsia, ainda mais do que seu calomelano e sua morfina, porque o extrato mais elevado da mente mortal tem, segundo a crença, mais poder para prejudicar o homem do que o substrato, a matéria. Um paciente ouve o veredicto do médico, assim como um criminoso ouve sua sentença de morte. O paciente pode parecer calmo nessa ocasião, mas não está calmo. Sua fortaleza moral pode ampará-lo, porém seu medo, que já desenvolveu a doença que vai ganhando domínio, aumenta com as palavras do médico. Dano causado por médicos. O médico materialista, embora humanitário, é um artista que delineia seu pensamento acerca da doença e depois completa seu delineamento com esboços tirados de compêndios. É melhor evitar que a doença se forme na mente mortal a fim de que não apareça depois no corpo, mas para tanto é preciso atenção. O pensamento acerca de doença forma-se antes que se veja um médico e antes